Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast da Igreja Batista Central, o nosso IBCcast, e hoje com a presença novamente dos nossos pastores. Tudo bem, Pastor Júnior? Tudo bem, Cris? Pastor Gabriel, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Pastor Ciro? Uma benção, sempre um prazer poder sempre muito compartilhar. Bom, né? Tudo bem, Pastor Ricardo? Tudo jóia, graça e paz. Então tá, hoje o tema, considero um tema bem importante da gente falar, que é uma pergunta, né, até para todo mundo, para toda a igreja, para quem está na igreja, para quem está fora da igreja também hoje. Por que devemos congregar? E quando a gente fala congregar, é participar mesmo da igreja, dos cultos, dos trabalhos ministeriais, enfim. Júnior, vou começar contigo, Pastor Júnior. Por que devemos congregar, na sua opinião? Congregar faz parte do ser igreja, né? Não tem como ser igreja sozinha. Foi um tema que foi abordado já em algum podcast passado, mas o congregar nos edifica, a vida um do outro, nos instrui, nos santifica, nos exorta, percebemos aquilo que não temos, aquilo que o outro irmão tem, uma conversa, um bate-papo, tomado um café. Às vezes ali naquele exato momento o Espírito Santo de Deus permite com que uma palavra seja exposta ali, necessariamente aquilo que eu precisava ouvir ou não. Então isso ajuda a forjar o nosso caráter. Então congregar é fundamental. A igreja de Cristo congregava, o pessoal se reunia, Atos 27 demonstra que eles se reuniam. Então, por que não se reunir, né? Então, na verdade, é necessário, é vital para efetivamente sermos igreja. A gente fala, não, eu sou igreja porque eu sou salvo por Cristo, mas lógico, aquele que é salvo por Cristo, ele quer estar em comunhão com os irmãos, né? Ele quer estar junto, né? Faz bem estar um com o outro, né? Aprendendo um com o outro. Dividindo, né? Dividindo experiências, dores, alegrias. Eu não sei como é que a pessoa ela pode, sabe, gente, falar que é igreja e não querer ter comunhão com o corpo no qual ele está inserido e cujo o cabeça é Cristo. Devia ser uma alegria para nós. Não é um antagonismo de falar assim, olha, eu não acredito. Tudo bem, a pessoa pode olhar para a instituição e ter tido talvez uma experiência não tão agradável, seja qual seja ela no passado. Mas não querer se reunir com pode aquele... acontecer, porque... Pode acontecer, lógico, as igrejas não são perfeitas, ninguém mas é perfeito. Tudo é processo de Deus para nosso molde, para o nosso crescimento e santificação. Agora, eu não consigo entender como uma pessoa que se diz salva, ela não quer congregar, não é? Ela não quer estar com o povo de Deus. Primeiro, que é um mandamento bíblico, né? Não vos deixar de congregar. É um mandamento em primeiro lugar. Segundo, faz um bem, é tão bom estar junto, não é verdade? Como é gostoso estar junto. Sim. Nós vivemos esse período de pandemia e como fez falta o tempo que a gente ficou separado, fechado, a internet, online, tudo bem, tem o seu valor, mas sinto muito de precisar tocar no outro, ver o outro, cheirar o outro, né? Como é bom congregar. Eu não consigo conselhos. só entender isso. O culto online, Gabriel, você acha que substitui? A pessoa pode falar, mas eu estou acompanhando de casa, estou fazendo a minha, né, tentando não participar dos cultos, mas não estou conseguindo vir, né, até a igreja. Você acha que... Depende. Depende, se o relacionamento dele com Deus também for só online, né? A gente estava brincando ali, né? O pastor Ciro, o pastor Ricardo lembrou ainda de olhar o mar e não entrar, ligar uma fogueira, hoje tem muito, né? Lareira virtual, Certo. Né? Bonitona, até sente calor, mas não é real, né? Então, eu não tenho direito de questionar, mas vou perguntar talvez como é o teu relacionamento com Deus, né? Se o teu relacionamento é pessoal com Ele, através das Escrituras, tem um relacionamento profundo com Ele, vai entender que precisa estar com irmãos. Mas aí que tá, eu quero chegar nesse ponto. Então, muitas assim, pessoas... é válido o online, claro. mas eu acho que só Ele... O online facilita, para quem não pode estar aqui. Falando sobre isso, o ser humano ele é tendencioso aos extremos, certo? Por exemplo, existe um movimento crescente no mundo de igrejas virtuais, né? Eu já ouvi falar que é uma igreja totalmente virtual, desde integração, discipulado, tudo. Batismo também? Vai chegar nesse ponto, né?
O Avatar, talvez o Avatar batiza. Né? Ele clica batiza. A gente entende Pula na tua piscina aí agora, que a foi internet ela deve ser usada para o benefício do bem. Eu penso que no mundo instável que nós estamos, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Porque, vamos supor, pegou uma gripe, já não vamos reunir a equipe porque não dá. Então, eu tenho falado muito sobre isso, né? Nesse mundo instável, a gente tem que se adaptar. O sentido aqui é o congregar, mas ela pode servir em momentos que eu sempre coloco assim, ela serve para momentos específicos, né? Ela não Exato. pode ser um fim, é uma ferramenta, é algo que deve ser utilizado, mas desde que nunca vai substituir o presencial, porque congregar se fala, sempre quando Deus se dirige à igreja, Ele está falando um conjunto de pessoas, né? Sempre no plural, né? Sempre a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, sempre o coletivo, um grupo que se reunia, regenerados, salvos, que ali operava os dons, se aperfeiçoava, incentivava uns aos outros, encorajava uns aos outros, através da comunhão. Eu acho o online uma bênção, óbvio, mas eu acho que o grande problema é a motivação do coração por trás disso. Porque uma questão é, não posso estar por um real motivo. Que pode acontecer. Totalmente e é válido, super sabe? Mas preciso olhar para dentro do coração, porque se a motivação não posso estar, eu não quero estar, porque eu não quero ver, eu não quero confronto, eu não quero o aperfeiçoamento dos santos, que é um dos fins de congregar, né? Aí a gente tem um problema, né? Por isso que eu brinquei, se teu relacionamento é online. Então eu entendo totalmente que existe discipulado online, reuniões, pessoas, mas precisa saber da motivação do coração, por que a pessoa está somente online, né? É verdade. Afinal, Deus mandou, nos deixou na sua palavra. como o Ricardo disse, o esse mandamento. relacionamento Mas e quando a uns pessoa com os diz, outros? Ricardo, puder me ajudar nessa questão, muitas pessoas respondem quando a gente fala, você não está frequentando, né? Mas a pessoa diz, mas eu sou igreja, não preciso ir até a igreja, eu sou igreja. É Como importante que- a gente lembrar qual a sua visão sobre isso? que ser igreja, eu sou um membro de uma igreja, né? Eu sou parte desse corpo. Quando eu falo membro de uma igreja, não estou dizendo a organização instituição. física, né? Mas sim eu faço parte desse corpo universal, invisível de Cristo. Então, eu como parte desse corpo, como membro, eu estou intimamente conectado com outros membros. Eu não funciono sozinho. Então, não sou igreja sozinho. Não tem como. Eu sou igreja, eu faço parte desse corpo, estou conectado com outros membros. Eu só funciono em conexão com os outros. Sim. Um membro que ele é cortado e tirado, ele morre. Ele não tem como, ele tem que estar conectado no corpo para que ele transmita vidas, tenha a sua funcionalidade para aquilo que o Espírito de Deus o colocou ali. Só que o problema é que a gente também tem acho que isso vem, essa questão dos dias de hoje, né? Acho que a gente está cada vez mais individualista, né? Individualista. Então está muito para dentro. E a gente, por exemplo, até mesmo, olha como a gente faz o negócio. A gente pergunta para o cara, você já teve o seu tempo a sós com Deus? Está vendo como a gente individualiza? E quando a gente vem para os Salmos, como você estava falando, é sempre coletivo. Sim. É sempre coletivo. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Na Então, assim, Assembleia na Assembleia dos Justos, né? Então, assim, a nossa espiritualidade, a gente individualizou muito. É meu devocional a sós com Deus. Quantas vezes eu fui já no acampamento que os caras mandavam a gente ir lá sozinho para um canto para ter o a sós com Deus, enquanto tinha que estar tudo junto, né? Oração Pai Celebrando Nosso. junto, né? Então, assim, eu acho que essa individualização da fé, ela vem do nosso tempo, não só do nosso século, mas ela vem se desenrolando nesse século, e eu acho que esse mundo virtual saturou ainda mais. Cada vez mais individualistas, menos congregacionais nós somos, e a gente esquece que o corpo, ele anda junto, ele se move junto, ele precisa um dos outros. Então a gente precisa restaurar, acho que esse tipo de ideia do louvor congregacional, de estarmos juntos porque ele habita no meio dos louvores, ele fala com a sua igreja, nós reunidos, não individualmente lá em casa. Um dos princípios também que há muito tempo atrás eu ouvi uma ilustração não, né? Uma realidade, na verdade, no mundo animal que demonstra um valor espiritual, né? Porque o andar sozinho, estar em casa, você entra num campo vulnerável,
face aos ataques de Satanás. Quando você está afastado da comunhão, é muito mais fácil você entrar na questão tanto do mal como do seu próprio pecado, porque o pecado ele está em nós, né? Ele quer nos dominar, né? Temos o Espírito, né? Um filho de Deus, eu falo nascido de Deus, e nós lutamos com uma carne, e o diabo sabe das nossas fraquezas, ele muitas vezes nos seduz, e uma das maneiras dele muitas vezes não separar você de Deus, que é impossível se você está em Cristo, mas ele vai querer te tornar infrutífero, destruir a tua espiritualidade, porque você se torna alguém, cara, não está fazendo diferença, certo? Então eu lembro de uma situação, eu achei muito legal, né, que fala que o único animal que o leão teme é o búfalo, porque ele é um animal forte e sempre anda em bando. E aí eles fizeram uma pesquisa, por que algum búfalo então morre, né? É tragado por um leão. E através de pesquisa, de ossada, eles descobriram ou ele era novo ou ele era doente. Então muitas vezes, às vezes a pessoa ela se afasta do rebanho porque ela está doente, certo? Porque ela passou por alguma tribulação, algum conflito, e não procurou resolver, e às vezes ela, em vez de ela buscar ajuda e cura, ela quer se afastar, e esse cai no campo perigosíssimo, porque a tua alma já está adoecida, já está suscetível à dúvida, à incerteza. Enquanto você está na igreja, você está ouvindo palavras de fé, estímulo, encorajamento, incentivo, mas aí você vai lá, você abre a TV, é má notícia o tempo todo, a igreja não joga dúvida, e esse é o papel do inimigo. Dúvida, mentira, dúvida. Aquela questão que se diz também muito, né? Que inclusive é bíblico, né? Ricardo, me corrija se eu estiver errada, mas onde estiver duas pessoas... 2 ou 3 reunidos no meu nome, o Senhor fala que estaria ali com eles. Então, né? Eu escuto muitas pessoas justificando o fato de não virem à igreja com essa passagem. Tá fora de contexto, na verdade, né? Porque... É aquela história do versículo solto. Exatamente. Você tem esse texto inserido dentro de Mateus 18, que ele está tratando sobre disciplina na igreja. E quando o irmão peca, não se arrepende, a igreja tem autoridade dada por Jesus de disciplinar aquele irmão. Não importa se são 2 ou 3. Se 2 ou 3 concordarem nessa disciplina, será feito. É a autoridade. Ele está mostrando que a igreja tem autoridade para disciplinar. 2 ou 3, porque precisaria pelo menos 2 ou 3 testemunhas para você confrontar alguém, para falar sobre a verdade. Por exemplo, alguém fez alguma errado, você tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. Inclusive é da justiça, né? Você tem que ter testemunha para dar validade. Então, assim, se você tem 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3 reunidos no meu nome, testemunhando que a igreja está disciplinando, vai ser feito. Deus aceita isso, porque Ele deu autoridade. Então é nesse contexto, não tem nada a ver com eu ficar em casa sozinho. E é lógico que Deus está em todos os lugares, sem dúvida nenhuma. Ele é onipresente, né? Mas Ele age no meio da sua igreja. Isso que as pessoas entender. Deus, Ele age no nosso meio, Ele fala com a sua igreja, Ele purifica a sua igreja. Somos nós juntos em reunião, em congregação, e não isoladamente. E é interessante você levantar isso, porque é um versículo usado assim de forma totalmente fora do contexto, né? Para justificar uma decisão pessoal. E às vezes até confrontar a pessoa que está tentando até retomar a sua ligação com a igreja local, às vezes querendo voltar, e aí chega alguém e fala isso para ela, né? Olha, de 1 ou 2 tiver no meu nome, então, ou seja, não precisa, né? Não é essa a questão, né? É um pouquinho do que a gente está falando de motivação. Por exemplo, assim, eu passei um momento onde fiquei um período, entre aspas, sem congregar, no sentido de estar publicamente num local definido, mas não deixei de ir em cultos. Você estava em transição, né, Gabriel? É isso que eu digo. Você estava em transição. Mas existe um motivo. A motivação do meu coração era voltar o mais rápido possível para dentro de um local de pastoreamento fixo, assim por diante, tá entendendo? Mas isso acho que acontece, então, assim, né? A até pessoa você está online um tempo, né? a pessoa está sem vir um tempo, mas o coração dela queima pelo retorno e quer voltar, está passando um momento de dificuldade, né? Agora, o nosso grande problema é com toda essa fomentação de internet, de tudo, onde a pessoa acaba criando dentro da mente dela um conceito de que eu posso viver sozinho, online. Aí a gente tem talvez um risco, né? Um ponto importantíssimo, né? A importância de congregar é para você ter uma vida frutífera.
É impossível, assim, você ter uma vida influenciadora, transformadora da onde você está no coletivo, né? Porque você desenvolve os seus dons, né, por meio do corpo. Você precisa uns dos outros para amadurecer na fé e chegar à estatura de Cristo, junto, né? Até que os textos vão falar de Efésios, né, a fim de que cada um faça a sua parte e o próprio corpo se edifica a si mesmo, né? Os dons eles estão distribuídos à igreja e você opera o seu dom, você flui naquilo que Deus te designou para fazer, obedecer, servir nos irmãos, você se desenvolve espiritualmente. Aqui que você aprende, existe o trilho de ensino, através da igreja que a gente faz missão, ação social, ensino instrutivo para criança, jovem, adolescente, por meio do corpo. Entendeu? Isolado você vai capengar. Por exemplo, um grande perigo que a gente fala, né? Eu sempre falo e alerto, né? Por exemplo, os pais, né? Às vezes, o cara tem até uma maturidade, é salvo, deixa de congregar aí a geração dele e os filhos. A Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho, na prática, no testemunho, no exemplo. Precisa ser um exemplo visível do congregar, e o congregar realmente está ativo, né? Ser um membro ativo do corpo de Cristo. E eu falo assim, eu conheço movimentos, igrejas que a pessoa nem aceita, eu conheci já algumas igrejas que não considera membro quem não está envolvido em ministério ou alguma coisa envolvida. Você não acha porque para eles a ideia do congregar pode ser, mas a ideia deles do congregar é você estar ativo, não apenas estar no lugar, mas estar ativo como igreja. Eu acho interessante, mas vale a pena assim até. Mas entra naquela questão que às vezes a gente escuta também, de vir no culto só no domingo. Ser aquele, frequentar a igreja. Ser um frequentador. Ser um frequentador. Vira o evangélico não praticante. Vem só aqui. Tem o outro lado também, né? Gente que tá. Tem também, claro. Tá, mas ele tá assim, tipo, num piloto automático. É uma vida, digamos assim, religiosa. Você bate o cartão. Que hoje existe a questão do dualismo religioso. Que essa é uma coisa que tem que ser curada. Eu tô lá, bati meu cartão. Eu fiz minha parte com Deus e o resto... Agora a minha semana vai ser uau, né? Vai dar tudo certo porque eu fui no domingo. Porque o ser igreja não significa apenas eu ser domingo. Eu ser o tempo inteiro. Eu acho que isso. Então essa conexão entre a minha vida toda diante da face de Deus e o estar junto... eu acho que até eu escutei aqui. Eu não sei se o Ricardo um dia pregou ou você, Ciro, não sei, mas... ser culto depois do culto, né? Sim, lá fora. Porque a mente da galera, do povo ainda trabalha muitas vezes religiosamente, né? Eu fui no culto, eu estou congregando. Não necessariamente. Não. Né? Porque assim, até conversar agora uma particularidade nossa, até para o pessoal saber que é importante. Nós, fora da igreja, nós vivemos juntos, nós almoçamos um na casa do outro, reunimos em 3, 4, em 2, sabe? Porque congregar vai muito além de frequentar ou assistir um culto, né? Ter vida de relacionamento uns com os outros, em momentos bons e ruins, entendeu? Tem vezes que o Ciro é bem duro conosco, corrige, fala, sabe? Tem vezes que nos acalenta e cada um precisa disso, né? Um na vida do outro, e que isso se torne uma realidade. Por isso nós vemos a importância de congregar, entendeu? Eu sei que dá para se falar online, eu sei que dá para assistir online, mas nós precisamos do toque, estarmos juntos, né? É bem importante. E eu tenho notado que, apesar de muita gente estar fora, muitos jovens têm buscado a igreja. Sim. Especialmente aqui, a nossa igreja, né? Você acha que, Júnior, tem a ver com essa retomada? Porque a gente fala, os jovens, a maioria estão perdidos, mas eu vejo muitos jovens, na minha época, eu via muito menos do que hoje, essa vontade de estar na igreja, de acompanhar os pais, os ministérios. O jovem, ele gosta de caminhar em grupo, né? Pode ver, é difícil você ver um jovem fazer qualquer loucura para ir fora sozinho. Alguém instiga, alguém sentou com ele, compartilhou numa roda de bebida, ou trazendo esse exemplo de fora. Na igreja é importante fazermos isso, é isso que a gente busca fazer, né? Eles percebem na liderança a comunhão, percebem na liderança
uma unidade, um corpo em si, e automaticamente eles vão sendo inseridos. Não? Por isso que é fundamental quando acaba o culto domingo, o Ciro vai lá na porta dar um abraço, 1 hora aqui, final do culto a gente aborda, o pessoal tá ali junto, busca inserir ele num pequeno grupo, no IBC Casa no caso, nos cursos da igreja. E isso vai trazendo identidade. Convidar para tomar um café em casa, né? E aí nisso você vai conhecendo mais a pessoa, percebendo mais como ela é, percebendo as aptidões dela, os talentos que Deus deu para ela, e automaticamente você vai canalizando. Isso acontece mediante congregar. Se não congregar, você não consegue perceber. E aí tem muita gente agora tu tocou num ponto importante. Exato. Porque né? assim, ó, tem pessoas que não querem congregar porque elas não querem ser conhecidas. Sim. Existem coisas ocultas que não são tratadas. Sim. Eu conheço muita gente, bastante, e aí, né, que quando a igreja é menor, você acaba sendo mais conhecido. Há muito contato das pessoas. Eu já vi muita gente indo para a igreja grande. Não estou falando nada contra a igreja Sim. grande. Não, Acho que a igreja tem que crescer. Mas às vezes, para ninguém enxergar ela lá, ela fica lá quietinha no lugar dela, sabe? Para ninguém mexer, mas é uma fuga, assim. Igreja só que me pequena. escondendo aqui dentro. Igreja pequena tem irmão que tenta fugir, né? Isso. Tem irmão que tenta É mais fugir, aí você difícil, né? grita, abençoado. Aí o cara, aí você dá um abraço, conversa, o cara já joga água. E aí os pastores aqui vão pra porta, né? Isso, aí o cara já, como é que Aí- você tá? Que você tá diferente. Não, cara, eu tô assim, ó. Aí você chega Mas é aí junto. que começa Não aquilo consegui que o escapar Ciro dessa falou. vez. Encorajamento, você tocar na ferida, às vezes, da Mas pessoa. eu já tive conversar. experiência de pessoas aqui na igreja, se chamar assim, né, para congregar mesmo pra dentro, e o cara suar, velho. Escorrer assim de nervoso, de tanta ferida e mecanismo de defesa dentro dele. Falei, cara, eu fiquei assustado. Como tem gente assim presa, porque não guardou o coração, se contaminou. E até onde às vai vezes não a- tem nem a ver com a igreja, tem a ver com o seu Não, histórico exato. familiar. A pessoa ela não consegue congregar porque ela não consegue conviver com pessoas. Às vezes nem na família mesmo. Sim. Às vezes não tem nem Não, relação com exatamente. irmãos, com Não pai. consegue. Vive isolado, né? É, tem tem gente que vem para problemas. Balneário, não tá tua família um em cada canto e ele não tem essa relação. Gente. Tem gente que E entra como nada, é que vocês, como igreja, lidam com isso, Ricardo? Mas Vocês vão... Vocês sentir, até onde vai o incentivo para a pessoa... nós Quando vocês queremos, notam que o nós membro queremos não o volta povo mais. aqui. Nós o queremos o membro povo vem aqui. aqui e de repente não vem mais. Lógico que a gente procura entrar em contato com ele, né, e saber o que está acontecendo, mas nós queremos ele aqui, porque aqui que é o lugar que ele vai aprender, crescer, ser lapidado. A gente talvez seja uma diferença até mesmo de geração, né, eu vou falar, eu não vou usar o termo no meu tempo, mas na época em que eu era jovem, Todo mundo novo aqui nessa a gente Presta atenção, vivia, é nele. a gente É. vivia só em grupo, né? Só em Sim. grupo. Só em grupo. E como foi saudável. Vocês lembram, gente? A gente ia em culto sábado, a gente ia para louvar. Retiros. Mas a gente Meu. queria estar junto, era uma turma que não queria se largar. Né? E eu acho que essa geração, ela cresceu muito mais saudável. Né? Hoje em dia são adultos mais saudáveis do que aqueles que estão sozinhos hoje. É porque assim, uma garantia que você vai ter de congregar você vai se frustrar, vai se decepcionar. E isso tudo faz parte do processo do plano de Deus até para o nosso caráter. Porque toda essa questão de viver junto desde novo, que eu também passei por isso, lapidou muita coisa em minha vida. Sem dúvida. Né? É que essa Então, também é uma bênção. Então, mas nesse sentido, as pessoas elas criaram uma imagem errada de que tipo assim, quem está na igreja é alguém perfeito. Isso, não eu acho tem que esse é o defeito. ponto. Não é isso. E né? a gente deve saber o seguinte, né? Qual é a diferença de quem é um filho de Deus e quem não é? O filho de Deus, ele tem o Espírito Santo, ele tem Deus com ele, mas ele ainda carrega na velha natureza. Então, às vezes ele vai falhar, acontece, infelizmente acontece. Mas eu queria trazer esse texto só, ler um versículo bíblico que ele fala assim, ó, se porém, 1 João 1, versículo 7, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu penso que o amor à igreja, amor à comunhão é um forte critério numa vida abundante. Sim. De alguém que realmente está vivendo a plenitude de Cristo. Se ele ama a comunhão, ama a igreja, sabe? É um forte indício que ele está andando na luz. A sua vida, e esse andar na luz tem muito a ver. Minha vida é aberta. Sim. É um livro aberto. Você me conhece. Você Independente ser conhecido das e eu falhas, ser né? conhecido. Exato. Independente Será das que eu estou falhas disposto a de isso? Tem gente que não pessoa. está disposta a isso.
eu quero te conhecer, mas você não tem acesso à minha vida. Então esse andar na luz tem muito a ver com transparência, sinceridade. E o interessante, né, o texto fala, e o sangue de Jesus, ou seja, sua vida ela está sendo purificada constantemente diante de Deus, né? Uma vida transparente, sincera, que é verdadeira, né? Aquela pessoa oculta, você nunca sabe o que está por trás, né? O que está adivinha, é um caixão, pisar no ovos. Então eu vejo que o congregar, às vezes é uma disposição mesmo, de você querer ser tratado, não só ajudar, mas também querer ser tratado. O próprio Jesus falou para Pedro, não, o Senhor não vai lavar meus pés. Ele falou assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro tinha um orgulho no coração, Sim. autossuficiência. Tem pessoa que pensa que o fato da igreja ir atrás desses irmãos que estão mais assim também é achar que o posicionamento de julgamento não é para servir, para ajudar a curar, para ajudar a fazer o que Jesus fez. E para trazer perto, né? Trazer pra perto. Precisamos estar perto. E você vai ver pessoas maduras na fé, como Pedro, um baita cara, mas ele precisava ser tratado coisas no coração dele. E tu acha que eu não tenho? Claro que eu tenho. Tu acha que a gente às vezes não tem que tratar aqui como pastores um ao outro? A gente vai assim, o pastor é o cara. Não, cara, a gente tem coisas que tem que ser tratado. Então a gente estimula um ao outro, né, nas boas obras, mas a gente precisa de tratamento. Você vê que nesse exemplo do corpo, né, você trata uma mão com a outra, né? É o braço que leva a mão, que traz a cura. Então o Senhor, ele cura, ele trata, ele sara, mas ele usa o corpo para isso. Ele via corpo. Aí o cara ele quer se isolar, como é que ele vai ser tratado? Ele acha que ele no quarto dele vai receber a cura, vai ser super feliz, e vai tudo acontecer. Não vai ser nesse ambiente do quarto, vai ser no ambiente do corpo. E precisa ter uma consciência que um dia estaremos todos juntos. Né? E todos juntos. Então, né? se não se senta aqui à mesa, o céu vai não vai ser online. Não vai dar para levantar e o céu vai ter que estar junto. Até o que ele cultiva no quarto é manifesto no corpo. Né? Verdade. Olha só que profundo isso, né? Não tem como você ficar oculto para Deus. Não tem. Não existe, né? Claro que eu acho que essa questão da intimidade, né, Ciro, tem muito a ver com, claro, você vai pro seu íntimo, né? Quando você for orar, vá pro seu quarto, enfim. Mas sozinho você não consegue se aperfeiçoar. Não. Como cristão, acho que esse é o grande caminho, né? A igreja ela te transforma, ela faz você perceber que você não pode. Mas é interessante se seguir você olhar, sozinho, mas é interessante você olhar, por exemplo, o contexto que fala do entre no quarto. Jesus está ensinando sobre a oração do Pai Nosso. Eu tô pegando os versículos. E a oração do Pai Nosso é coletiva. Olha, Sim, quando tu fores, ore assim, Pai Nosso. E está falando ali, o contexto também está falando do secreto, né? Do particular. Até no secreto ele é público, ele é coletivo. Quer dizer, a gente sempre vai ter intercessão. Eu estou orando por quê? Porque eu quero ser um instrumento usado nas tuas mãos. Eu quero abençoar, eu quero alcançar as nações. Eu quero ser alguém obediente a ti. Sempre vai haver a conexão. Não existe pastor Você vai sozinho, falar perdoai, né, sozinho, uns aos presbítero outros. sozinho. Se não foi perdoado, até na sua oração individual ele traz para o coletivo. Precisa ter perdão. Mesmo orando Você sozinho, nunca vai ser sozinho. eu preciso manifestar junto com ele como está meu coração em relação aos outros. Até porque, Cris, existe a questão seguinte, a gente tem que saber disso. Quando você nasceu de novo, você foi inserido no corpo de Cristo. É uma realidade espiritual. E se você não estiver em obediência e no corpo, cara, você está fora da vontade de Deus. Deus já fez isso. Mas a tua responsabilidade pessoal é se esforçar, é realmente estar junto, é congregar. É isso aí. A gente tem que fazer o que Deus já estabeleceu. Tá certo, gente. Considerações finais desse podcast maravilhoso. Adorei conversar com vocês. Já não vejo a hora de a gente fazer mais episódios. Quem ainda não conferiu, tem outros temas para ver aqui no nosso perfil. Gabriel, tua mensagem para quem... Minha mensagem é... Para quem está na dúvida ou para quem está Para quem está na dúvida, IBC é seu lugar. Boa. Então, assim, se você já se frustrou, já me frustrei, já teve decepção, ninguém aqui também está dizendo que não existe, existem, né? Mas que você experimente o quão maravilhoso é conhecer outros lugares, então, né? Que estejam biblicamente corretos, uma vida cristã alinhada,
para que você tenha essa experiência, né? Então, e nós oramos que seja IBC. Amém. Obrigada, Ciro. Obrigada, Ricardo. Valeu. Júnior. Até o próximo IBC Cast, gente. Tchau. Valeu, tchau, tchau.